A paz do Senhor Jesus Cristo, querido Shalom. Marcos 12, versículo 24. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Amados, através da palavra, através da oração, temos este conhecimento revelado quando, com humildade pelo sangue de Jesus, um coração temente e humilde, está aí, pedindo sonda, meu Deus, quero ter comunhão, quero me arrepender e me converter. Terra boa, amém, pessoal? Conhecer as Escrituras e o poder de Deus. A igreja primitiva todos os dias se reunia para repartir o pão, para meditar na palavra. Havia imposições de mãos, havia orações, adoração. Este maná diário é tão fundamental, amém, pessoal? Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor, que todos os dias, junto com meus irmãos, possa contemplar a formosura do Senhor. Isso aí é oração, adoração, comunhão. E aprender no seu santo templo. Esse aí é estudo da palavra de Deus. Atos 6,5, quanto a nós, perseveraremos na palavra e na oração. Meus queridos e amados irmãos, as seitas e religiões estudam a Bíblia, mas não com a motivação correta. Quando nós estamos meditando na palavra para nos arrepender, conhecer a Deus e servir a Deus, ela é destravada e Deus se revela. Em João 7,17 diz que aquele que quiser praticar essa doutrina conhecerá se ela é de Deus. Olha só. É como se a pessoa só alcançasse letra. Sabe quando a pessoa está meditando na letra, na mente? Ela entende tudo conforme a sua carne. Então, quanto mais religião ela tem, mais ela odeia a Deus. Lembra que os fariseus odiavam a Deus? Parece que piora mesmo, né? A religião piora as pessoas. Olha só. Ler a Bíblia na mente para só pedir bênçãos. Esta é a motivação carnal. Sabe quando Adão e Eva foram criados originalmente? A palavra na boca deles era domínio, autoridade. Palavra é Espírito. Jesus é a palavra. Apocalipse 9,13. Todo poder foi dado à palavra. Jesus é a palavra. O princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. João 1,1. Se vemos que o domínio é através da palavra, a espada do Espírito, só o Espírito pode mover essa palavra. A palavra, na vida de Adão e Eva, tinha virtude, era Espírito. Mas quando o Espírito deles morreram, ficou apenas um som, informação, sem virtude. Quando os fariseus que viviam estudando a Bíblia religiosamente viram Jesus expulsando demônios, curando enfermos, eles disseram: que nova doutrina é essa? Que ele fala, sua palavra tem virtude. E o espírito, o mundo espiritual obedece. Afetava o mundo espiritual, também afetava a matéria, água e vinho, fazia desaparecer enfermidades no visível. Então o que vemos é que o que Adão não foi, o segundo Adão foi. Jesus manifestou esse domínio. E quando uma pessoa na carne ler a Bíblia, é como se ela lesse a palavra na mente, é como Adão, é só informação. Mas quando eu leio a palavra de Deus no Espírito, é como Jesus, que a palavra no Espírito é alimento para a fé, para a comunhão. E vai produzindo essa evidência, que é o fruto do Espírito, arrependimento, temor do Senhor, domínio próprio, alegria, paz. Então a palavra no Espírito, ela produz vida. João 5, 39 e 40, Jesus fala para os fariseus: vocês examinam as Escrituras, porque pensam que nela vocês terão vida, mas vocês não vêm a mim para terem vida. Então quando nós meditamos na palavra e transformamos isto em oração, nosso coração vai sendo vivificado conforme a palavra. Quando nós não somos ouvintes esquecidos. Quando o culto é o fim em si mesmo, eu já ouvi a palavra, já fui lá no culto, agora Deus vai abençoar.
Não, mas o culto é um meio para um fim, é um treinamento, aonde vamos ouvir coisas. Casa na Rocha, Mateus 7. Vamos praticar, amém? Portanto, quando nós ouvimos no Espírito, com a intenção de obedecer, praticar, essa palavra começa a germinar em nossa vida, penetrar e frutificar. Mas quando somos ouvintes esquecidos e as aves dos céus levam essa palavra, a pessoa ouve, mas ela não é afetada. Mas eu e você que estamos entendendo a diferença entre a religião e o relacionamento, estamos aprendendo que o Senhor, o nosso Deus, Ele quer, através da palavra, a palavra é o meio para o fim, entendeu, pessoal? Jesus morreu para ser um caminho até o Pai. Então a palavra é um meio para um fim. Veja que a palavra nos chama para estar diante do trono, conversando com o Senhor, nos arrependendo, falando essa palavra diante de Deus e também diante das circunstâncias, diante das enfermidades, diante do mundo visível que se tornou caótico. Então a palavra passa a ser uma arma de guerra, porque a palavra se torna espírito, tanto para nós nos humilharmos diante de Deus, nos consagrarmos, nos entregarmos, como também se torna uma arma espiritual contra as doenças, as dívidas, a depressão, os demônios. Então a arma, o caminho, não é apenas letra preta no papel branco, não. Aqui em João 14, versículo 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele, me revelarei. O amor de Deus revelado, 1 João 4,18, afasta todo medo. Como Deus vai se revelar se desde a queda o coração do homem está contaminado, cheio de medo, né? Por isso o Senhor disse em Mateus 5,8: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Como o homem verá Deus se tem fortalezas na mente, lá em 2 Coríntios capítulo 10, que geram imaginações. Então o homem está programado, travado na mente e no coração para não conhecer Deus. Quando ele começa a se humilhar e se limpar, ouvir a palavra de Deus, ele começa a perceber a Deus. E aí ele começa uma nova vida, um relacionamento com Deus progressivo, que vai gerando o fruto do Espírito Santo, que vai ensinando ele a tomar novas atitudes, né? E ele começa a se relacionar com Deus. E ele começa a se apegar em Deus. E disso depende a nossa vida. Deuteronômio 30, 19 e 20 diz: apegar-se no Senhor, disso depende a sua vida. Não é apenas confiar nele para receber bênçãos temporais, né? Mas um evangelho que nos leva a apegar-nos a Deus, a renunciar ao pecado, a realmente valorizar a Deus, não querer entristecer o Espírito Santo, a ponto de Deus ser precioso, né? Como José disse: como pecarei, né, com você, minha patroa, se Deus está me vendo. Quando a gente começa a ter Deus por precioso, começa a amar a Deus novamente, desde a queda, Adão e Eva morreram, seu espírito perdeu o interesse por Deus. A religião só busca coisas de Deus, mas não busca uma restauração no relacionamento com Deus. E à medida que vamos restaurando o nosso relacionamento com Deus pela graça, Deus se torna precioso. Nós começamos a entrar em guerra contra o pecado. Não queremos nos sujar, não queremos entristecer o Espírito Santo. Ganhamos a ótica, né? E as pessoas começam a ser preciosas. Começamos a ver as pessoas como almas eternas que precisam de salvação. Começamos a cuidar do nosso testemunho, a renunciar ao mundanismo, ao pecado, à carnalidade, para ganhar vidas, né? Então nós começamos a ter esta sabedoria para lidar, renunciar aos demônios, às obras da carne, às tentações, vivermos uma vida limpa, nos apegarmos em Deus, nos comprometermos na salvação das pessoas. É uma nova vida, onde estamos comprometidos com Deus, com o reino de Deus, com a sua justiça, por amor. E essa nova vida, esse relacionamento, produz uma fé relacional, uma fé que é construída através deste andar com Deus. Não é apenas momentos religiosos pedindo bênçãos, mas é se entregando também. É lendo a Bíblia, se entregando, orando, não só pedindo, mas se entregando. Sempre tem essa questão do coração. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho, o meu teu coração. O evangelho que tem então arrependimento, entrega,
adoração, serviço, tudo por amor. Veja que é um comprometimento, é um relacionamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos entender isto.